Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, isso aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Dahmer, um canibal americano, que é uma série que está arrebatadora, surpreendente, chocante e literalmente tudo de ruim e coisa, sabe, que mexe com o seu psicológico, tá nele. E antes de começar a falar tudo que eu achei dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos e também nos sigam nas nossas redes sociais. Cara, Dahmer conta a história de um cara que um assassino cruel que matou 17 vítimas ao longo de mais ou menos uns 13 anos e que literalmente foi preso, pagou pelos crimes, morreu e agora essa história está sendo contada aqui. Mas eu devo dizer que é uma série que tem um terror psicológico como seu grande fator decisivo, sabe, de toda a história. Mexe muito com o seu psicológico em todos os momentos. E assim, por mais que não mostre aquelas questões, sabe, de matar em si, o ato em si, ainda assim ela consegue ter um grande impacto, sabe, com todas as questões que ela vai trabalhando ao longo da trama e que realmente vale muito a pena assistir e também refletir sobre tudo que foi ali contado pra gente. E assim, a série começar contando a perspectiva ali das duas vítimas que fugiram, pra mim foi uma coisa muito bem acertada, porque a gente conseguiu entender como é que foi tudo isso e essa chegada, né, da prisão dele foi pra mim sensacional. E a gente conseguiu entender como é que a primeira vítima fugiu. Cara, foi bem interessante. A construção só da própria história em si, nesses dois primeiros episódios, foi bem interessante. A gente conhecendo aquela vítima, entendendo quem era e deixando claro que ele já tinha cometido atos de abuso infantil e ali ele também cometeu outro abuso infantil ali com aquele menino. E cara, a negligência da polícia foi o fator aqui mais, sabe, que toma toda essa questão, porque a partir do momento que você, sendo policial, você vê uma situação como aquela e não faz nada para evitar e leva ela para o seu assassino, o problema está na pessoa. E a série deixou bem claro isso, porque eles eram aqueles tipos de cara, sabe, preconceituosos que estavam trabalhando ali naquela área ali por trabalhar, porque se fosse eles não estavam nem ali. Então você vê que a vítima estava precisando de ajuda e eles não ajudaram. Eles preferiram acreditar no branco do que na mulher negra e nas filhas dela. Isso foi o que me deixou mais revoltado. E também tem a questão da própria homofobia ali sendo trabalhada ali, que eu acho que assim, poxa, independente de ser um casal gay ou não, ou LGBT, não importa. Se tá passando por uma situação, se tá vendo que a pessoa está debilitada, não tá conseguindo nem pronunciar uma palavra, você vai pegar aquela vítima, vai levar para o hospital e vai salvar ela. Porque realmente essa negligência foi para mim uma coisa mais grotesca do que a própria morte do menino. É sério, isso me revoltou muito nesses primeiros momentos. E também temos ali a segunda vítima, que, rapaz, eu devo dizer para vocês que essa segunda vítima para mim foi uma das melhores, sabe? Foi o herói, porque, meu Deus, ele conseguindo ali, sabe, ver a situação, driblar toda a situação e ela conseguir fugir, fazer a polícia entender a situação e ainda por cima a vizinha ali, sabe, ó, a peça-chave aqui eu ligar e fez o cara ser preso. E cara, pra mim foi maravilhoso conseguir ver tudo isso. Cara, assim, a questão da narrativa a partir depois dessas duas situações, né, mesmo a gente entendendo que houve um peso psicológico para aquela vítima ali que sobreviveu, a gente pegando essa questão aqui agora dele preso e dele literalmente conseguir, né, não só conseguir, mas tipo assim, querer pagar por seus crimes, foi uma coisa assim um pouco, sabe, que me causou uma certa estranheza, porque a maioria dos casos tem aquela questão, não foi minha culpa, eu fiz aquilo por uma coisa mental. Não, aqui você vê o cara que estava completamente sã pelas suas consciências e que estava de alguma forma, acho que cansado e pegou, não, vou contar aqui tudo o que aconteceu,
minha história desde quando eu era criança e tudo mais. Assim, a gente acompanhar a história dele desde pequeno, as suas questões, sua adolescência, a sua questão, até já pegar a parte adulta, essas questões, não é aquela coisa assim, só tô contando a história aqui por contar, só, sabe, passar um tempo aqui, mas, assim, não culpa ninguém não, porque eu que sou o verdadeiro culpado aqui, então eu que vou ter que pagar pra minha situação aqui. E é isso que a gente consegue entender, mas ao mesmo tempo a série abre outros preceitos ali que não dá pra entender dessa forma. Eles tentaram assim, humanizar o personagem, sim, mas ao mesmo tempo que a gente pensa, é uma série, então tipo, eu tenho que ter alguma coisa de romance pra tá ali, sabe? Mesmo que em alguma boa parte do tempo não existisse isso, mas ela deu a entender essa questão, sabe? Mas, enfim. Eu devo dizer a vocês que os pais são um fator muito decisivo nessa história. Eles não são culpados, nem são os causadores da situação. Mas, ao mesmo tempo, eles não foram uns pais de verdade. Acho que é a mãe que sofreu uma depressão pós-parto e que desde então ela nunca conseguiu olhar para o filho como filho de verdade, nunca conseguiu apoiar ele, sabe, as questões deles e tal. E aquelas coisas ali que ela vinha falando durante a série, pra mim foi o que nunca fez sentido pra mim. Também tem um pai que não só foi negligente, como literalmente desprezou ele como filho, porque tudo que ele fazia pro filho era tentá-lo afastar o máximo, porque ele não queria ter aquela responsabilidade de cuidar de uma pessoa. E isso foi o que me deixou muito revoltado. Não só isso, mas também a questão da série, tipo assim, tentar culpabilizar algumas coisas, como a questão da mãe que tomou remédio ali durante a gravidez por questão de ansiedade, o próprio comportamento do pai diante de tudo isso, sabe? Isso foi o que me causou ali um pouco de revolta. E também da série, sabe, indicar que foi um ensinamento, né, que o pai deu ali para a criança, que foi uma questão própria dela, foi a causa de tudo isso, sendo que não foi, ele não é doente, já saiu deixou claro que ele não foi doente, então tudo que ele fez foi porque ele quis. E aqui a série falando aqui, não, eles pegaram animais mortos e destroçaram eles e tal. Não é justificativa, porque aquilo ali poderia ser o quê? Um tipo de trabalho dele. Porque existe pessoas que, né, fazem esse tipo de coisa, mas, tipo assim, dar uma coisa dessa como pra, tipo, matar pessoas só pra gostar de ver vísceras, aí já é uma questão que não faz sentido pra mim e que não corroborou com nada com o que ele estava falando. Eu senti também em alguns momentos uma referência muito gritante a Joker e a Doom ali na parte ali da adolescência ali, onde eles né, procuram um amigo, já que ele passava o tempo todo sozinho, estava sem pai, sem mãe, estava sozinho. Então, né, todas essas questões ali foi até assim, cara, foi até interessante. Acho que tem uma pequena questão ali do Joker, né? Tipo assim, eu queria um amigo e na verdade não tinha nenhum amigo ali, era só coisa da imaginação. E também a questão do né? Da questão do pai, depois de muitas situações ali pra frente, que o herdeiro chegar lá. Ele, tipo, o pai querendo salvar o filho, sabe, de todas as formas possíveis, sendo que a gente entendendo que ele não queria ser salvo, ele só queria, sabe, ter alguém ali próximo a ele para contar as coisas, mas, enfim, não teve isso. E também temos ali, conhecendo ali a sua primeira vítima, né, entendendo as situações, um fato, um acidente que gerou uma compulsividade e que fez ele fazer as outras coisas. Mas para mim há muitas coisas entranhadas ali, que é a questão da não aceitação da sexualidade como principal fator do que ele fez. Porque em muitos momentos da série eu vi que a própria palavra gay dava um peso gigante a essas questões dele. E que por mais que isso não seja uma questão justificável, ele, né, usou aquilo para fazer aquelas coisas. Eu acho isso muito assustador, porque ele, além disso, criou um modus operandi muito assustador. De, tipo, matar as vítimas, dopar elas,
depois estrangular ela, depois matar ela, fazer negócio com ela morta, pra mim foi uma coisa assim muito assustadora. E também em alguns momentos antes ali a gente vê que, como falei da questão, é que ele em nenhum momento beijou um cara na boca. Se foi um, ainda foi muito pouco. E, cara, pra mim foi assim, sabe? De deixar essas coisas bem claras. De que ele só tava fazendo aquilo ali só pro, sabe? Uma coisa que não faltou explicações razoáveis para a gente conseguir entender o porquê de tudo isso. E o que causa mais repulsas de todo esse modus operandi dele é a questão da escolha das vítimas, né? De a maioria delas negras, minorias, latinos, asiáticos, tudo, sabe, minorias que são, no modo de vista dele, fáceis e que literalmente não vão ser, sabe, essa grande procura dos policiais, da própria Estado, da própria sociedade. E isso foi com ficou ainda mais revolta e indignação contra tudo que esse personagem fez. E literalmente nem a morte vai ser capaz de, sabe, dar uma paz para esse capeta que é o Dahmer. E uma coisa dessa série é que eu não consegui ver o Evan como um jovem, porque a série deu muita caracterização, sabe? Essa construção dele, sabe? O forma de andar, falar, de agir e tal, até a questão da voz mais serena, mais calma. Assim, eu não conseguia ver o Evan como um jovem de 18 anos. É muito difícil pra mim, porque a gente, por mais que o corpo e tal, mas mesmo assim, gente, eu não conseguia ver esse cara como um cara de 18 anos ali, sabe, naquela fase que mostrou algumas cenas ali. Não consegui ver, foi muito difícil, mas eu, sabe, não consegui entrar na minha cabeça isso. Mas uma coisa muito interessante é a questão do Ryan e do Evan sempre já terem trabalhado muito tempo juntos. E para mim, eu costumo brincar que o Ryan fez uma escola com o Evan Peters para preparar esse cara para esse grande momento que é interpretar o Dahmer, porque o bicho já fez muito personagem com essa questão psicológica e aqui você vê que isso foi crucial para sua trajetória para ele chegar aqui e arrasar na atuação. E eu devo dizer que foi surreal, porque a gente não tem vídeos e relatos e tal sobre a vida, sabe, essa história dele, vídeos dele, sabe, então a gente só tem a base do próprio Evan, mesmo já tendo um outro filme aí feito aí, que não foi tão bom assim, mas a gente ainda nunca viu, né, o cara original assim de fato, e a gente literalmente só tem esse peso da atuação dele, e pra mim foi maravilhoso, literalmente o Evan tá sensacional demais. Pagou por dia, mas menino do céu, ô lá em casa, hein, meu Deus. Esqueça isso. O ator sim, mas o personagem não. Um dos grandes acertos na trama foi a gente conseguir entrar a fundo na vida das famílias. E para mim aqui foi tão crucial quanto a própria história do Dahmer. Cara, a gente entendendo aquelas famílias, a jornada daqueles filhos, os sonhos, tudo que eles queriam de mais de belo e maravilhoso para os seus filhos, e no fim ver eles mortos, né, por conta desse ser maligno que é o Dahmer. E cara, pra mim uma das famílias que mais, sabe, me causou muita dor foi a família do Tommy. Cara, gente, eu devo dizer que a série trouxe uma acessibilidade, representatividade maravilhosa. E, cara, me deu muita vontade de poder aprender essa linguagem de sinais, poder, caso sabe, se comunicar, conversar com as pessoas. Cara, que linguagem linda, maravilhosa. Eu quero muito ter a oportunidade de aprender. E, cara, que história maravilhosa, que jornada daquele personagem linda e que foi destruída por aquele cara. Nossa, realmente é de causar muita, sabe, angústia de ver tudo aquilo e ver as justificativas deles frutas de matar aquela pessoa foi pra mim horrendo demais.
E a gente vê o quanto ele destruiu não só as famílias, mas também por dentro, por fora, os psicológicos dela. Cara, pra mim foi assim, uma coisa muito importante a gente ver. A questão também do julgamento das famílias ali chegando e falando. Cara, gente, foi difícil, sabe? Você entender tudo aquilo. Elas conseguiram aquele momento para desabafar e que ele literalmente que ele pague tudo aquilo, para mim foi demais. A questão também da irmã de uma das vítimas chegar e falar, e querer ir pra cima, sabe? Foi pra mim, uau. Ela literalmente tá bravejando tudo aquele sentimento que as outras vítimas estão sentindo, sabe? É como se juntasse tudo ali naquela pessoa e aquele que ela falasse. Foi aquele momento. Pra mim foi uau. Também uma questão muito interessante na própria nesse momento é a questão do a própria o Dahmer não conseguia olhar para as famílias das vítimas. É como se ele, a partir do momento que olhasse, ele sentisse culpa, se lembrasse e tentasse fazer uma coisa contra ele mesmo. E aqui a gente vê que, a partir do momento, se ele olhar, ele vai, sabe, sentir a culpa. Então ele não queria sentir isso. Ele queria literalmente, pela perspectiva, pagar por aquele crime. Cara, pra mim foi assim uma coisa bem interessante, sabe, sinuosa a gente poder estar olhando pra essa própria história do personagem. E além das famílias, a gente também tem a própria vizinha desse personagem, que foi assim, a pessoa que foi, sabe, pegou ele, enfrentou ele de frente, falou isso, falou o que pensava, não relutou em nenhum momento e foi lá, falou, contando a história dela, sabe? Pra mim foi um dos melhores personagens dessa história. Tirando o Dahmer, foi pra mim também um outro segundo personagem melhor até que o próprio pai na história. E foi maravilhoso a gente poder entender a força que esse personagem tem, a história dela e também essa questão também seguida ali, né, dos direitos humanos versus a polícia, porque a polícia literalmente foi ruim contra tudo isso. E ainda teve dois caras, dois seres do Coisa Ruim, ganharam prêmio de Salvadores da Pátria por conta dessa questão. E a gente vê também um agente dos direitos civis indo até lá para cobrar respostas, indo até a Cassandra, onde ela conta tudo o que aconteceu. Para mim, essa questão dele aqui foi muito importante, maravilhosa. E também a questão dos próprios, sabe, os inquilinos daquele local não conseguiram dormir naquele lugar que ele escolheu acumular. Para mim foi ainda mais impactante todas as questões. A questão do local ser demolido, o próprio Estado, né, tomar parte de tudo isso, para mim ainda não foi de nada, porque não adianta nada você destruir o local para abafar a situação, sendo que ela está ainda ali, vivente, presente naquele local, não importa o que você faça. Então, para mim, ainda foi aquelas coisas assim, sabe, de dar uma revolta do próprio Estado. A questão da mídia também, para mim, foi uma coisa muito arrebatadora, porque tem certos tipos de coisas que não devem ganhar visibilidade, como no caso do Dahmer, não deveria ganhar visibilidade como ganhou, né, nas situações. Você vê livros, HQs, a próprio culpado ganhando, sabe, são pontos de vista da vítima e fazendo até muitas pessoas ainda idolatrarem ele. Para mim foi a gota d'água, para mim o fanatismo e o fetiche, sabe, pelo serial killer, para mim foi algo assim difícil de engolir. É sério, foi uma coisa assim difícil de aceitar que aconteceu e de fato acontece. Você vê, cara, ainda hoje, tipo, sabe, vilões da vida real sendo idolatrados. Temos né, vocês já entenderam o que eu quis dizer. E, gente, para mim foi revoltante. Mas, ainda por cima, o uso da religião nessas questões foi o mais, sabe, não deu pra mim, porque não é possível, gente.
Um cara que fez merda, matou milhares de pessoas por vontade própria, não vai ter sua redenção numa religião. E eu falo isso porque nenhuma religião tem o poder de mudar as pessoas, a não ser elas próprias. E aqui nesse caso, ele não quis mudar. Ele usou a religião, sabe, como uma forma de mascarar a sua verdadeira natureza para que, caso futuros ele consiga, sabe, ser solto, ele vai cometer as coisas e vai depois falar, não, eu tive problema, foi Deus, sabe? Então isso aqui foi uma coisa difícil de ver pra mim e engolir essas coisas. De vontade assim, sabe? Meter uma porrada nele, sabe? E uma outra coisa ainda que me causou ainda mais revolta foi a questão de um dos outros detentos ali usarem a religião como, sabe, um fator ali, mesmo o Dahmer tendo um comportamento desprezível na cadeira, mas mesmo assim, essa questão de um dos detentos teve que tomar partido e cometer a atitude que ele fez, pra mim não, sabe, não foi aceitável o que ele fez, porque o cara pegou prisão perpétua e ele queria a cadeira elétrica, então, sabe, então foi erro do próprio Estado toda essa questão. E também uma coisa que eu me lembrei é que em dados momentos da série, tudo que ele fazia, ele tinha uma pena leve. Isso me deixou muito indignado. E também deixou uma coisa clara, que a própria justiça tem um certo apreço por pessoas brancas. Porque se fosse um cara negro, ele teria pago pelo crime, pegado prisão perpétua, entre outras coisas. Então, isso me deixou muito derrotado nessa questão. Mas voltando aqui à questão da religião, essa questão desse detento, e ele cometendo a atitude que ele cometeu, e era com a ajuda de um dos carcereiros ali, foi assim, eu devo dizer que foi uma via de mão dupla que não existe mão dupla. Por quê? Há uma satisfação pessoal de todos que vê que matar é a solução. Mas como ele já estava pagando pelos crimes, então não valia a pena ele se sujar suas mãos para cometer tudo aquilo. Mas a gente também entendendo que o cara era uma pessoa desequilibrada e que usou a religião e usou Deus como um agente, de justiça. Então, para mim, foi a perda daquele personagem de todos os sentidos para mim. E, cara, assim, eu devo dizer que fiquei satisfeito e não fiquei com a situação no modo geral, mas, enfim, é uma coisa assim, a parte no nosso próprio psicológico diante daquele fato que foi mostrado pra gente. Dama, pra mim, é uma série que você que tem muito estômago para assistir, porque não é fácil. Ainda mais eu aqui na minha idade, um pouco jovem. Foi difícil, porque mesmo tendo a mente trabalhada e já vi muita coisa, ainda assim foi muito difícil acompanhar a série sem parar um pouco o momento para digerir tudo que aconteceu e depois chegar aqui e falar para vocês. Mas se forem assistir, assistam com calma, não assistam com pressa. E se forem maratonar, tenham calma, porque vai ser difícil. E termine e vejam até o final, porque é muito importante você entender toda a história. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. E também nos siga nas nossas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau.